Para isso, é com orgulho que chamamos aqui as palestrantes Lidiane Pessoa do Amaral e Gabriela Camargo F. Bicalho, ambas do escritório Fernanda Reis Amaral Advogados. Uma salva de palmas, por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria apresentar um pouquinho de nós, do escritório. Somos um escritório sediado em Uberaba, Minas Gerais, atuantes para o setor do agronegócio, para a agroindústria e produtores rurais. Levamos um atendimento personalizado, principalmente nos 4 principais pilares que a fazenda de todo mundo e toda empresa precisa, que é o civil, trabalhista, tributário e ambiental, com advogados especialistas em todas as áreas. E hoje é uma honra, agradeço à BCM a oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho para cada um de vocês desses temas tão relevantes para o setor. Boa tarde a todos. Como a doutora Gabriela nos apresentou, o nosso escritório atua aí voltado, focado no agronegócio. E hoje nós temos o prazer, gostaríamos aí de agradecer à BCM por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco para vocês sobre um assunto tão importante, que é a reforma tributária e os impactos dela aí no setor do agronegócio e no setor de citros. Eu vou começar passando para vocês um panorama geral da reforma hoje, como ela está. É esse daqui? É esse primeiro? Que passa. Esse aqui que passa. Esse daqui, ó. Ah, sim, tá ótimo. Então, pessoal, a reforma ela já é uma realidade. Iniciou aí há muito tempo a discussão em cima dela. E nós tivemos aí no final de 2023 a promulgação da emenda constitucional 132, e ela veio, então, instituir essa alteração nos tributos que incidem sobre a cadeia de consumo. Então, é bom lembrar sempre que a reforma ela não vai modificar todo o nosso sistema tributário. Ela vai alterar especificamente os tributos que são incidentes na cadeia de consumo. No momento atual, nós estamos aqui na fase de regulamentação. Então, a emenda constitucional 132, ela trouxe os parâmetros gerais, trouxe os tributos que estão sendo criados e os tributos que vão ser substituídos e regras gerais, alterando a Constituição. E, na sequência, nós teremos aí agora a fase de regulamentação. Por quê? Porque a emenda 132, a emenda constitucional, ela traz esses parâmetros gerais, mas nós dependemos de regulamentação, até porque é um cenário complexo, e nós teremos aí leis complementares na sequência agora, nesse momento, sendo editadas para trazer toda essa especificidade de cada tributo, a sua operação, a sua cobrança, como que vai ser feita. Então, isso vai ser implementado agora com as leis complementares que vão seguindo na sequência. No momento, nós estamos aqui, o ano passado, a gente teve a Lei Complementar 214, ela foi votada e foi colocada em vigência no início de 2025. Essa Lei 214, ela traz os novos tributos, institui os novos tributos que são o IBS e o CBS. Eu vou falar um pouco mais à frente para vocês. E nós estamos no momento com um projeto de lei em votação no Congresso. Estima-se que ainda esse ano nós teremos a votação desse projeto de lei, que vai instituir o Comitê Gestor do IBS, porque o IBS ele é o tributo que vai ter a arrecadação que vai ser destinada aos estados e municípios. Então, o Comitê Gestor ele vai vir exatamente para fazer essa distribuição dessa arrecadação, conforme aí o que vier regulamentado por esse projeto de lei que está em votação, que está em andamento no Congresso Nacional. Estima-se, então, aqui nessa fase de 2026 a 2032, o momento de transição da efetiva implementação. O que significa isso? Que é quando efetivamente nós vamos ter a transição dessa operacionalização do sistema, ou seja, quando efetivamente eu vou ter a substituição gradativa da cobrança dos tributos atuais e com a entrada aí da cobrança desses novos tributos. E em 2033 é o
o ano que se espera, né, que esteja totalmente implementado o novo sistema tributário, com a extinção dos antigos impostos e aí a cobrança plena dos atuais impostos. E agora falando aqui para vocês efetivamente o que são esses impostos, o que são esses novos impostos, como que vai funcionar. Qual que é o objetivo principal da reforma tributária? O objetivo principal é a simplificação do nosso sistema tributário. Porque hoje nós temos aí sobre o consumo o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. PIS, COFINS, IPI de âmbito federal, ISS e ICMS de âmbito estadual e municipal. E dentre esses, hoje, o formato que a gente tem hoje, da cobrança desses tributos, nós temos os estados regulamentando, o município regulamentando, nós temos benefícios fiscais concedidos pelos entes federativos, nós temos benefícios fiscais de ordem federal. Então, com esse complexo sistema, o objetivo da reforma seria simplificar, certo? Então, simplificar o complexo sistema tributário através do IVA dual. Então, o que é o IVA dual? É o Imposto sobre Valor Agregado, certo? E o IVA, ele compõe o IBS e a CBS. A CBS vai ser o imposto de âmbito federal e o IBS, o imposto que a arrecadação será destinada aos municípios e estados. Então, com essa implementação desses novos tributos, nós teremos aí a substituição do PIS, da COFINS, do IPI pelo CBS e o ICMS e o ISS sendo substituído pelo IBS. A reforma traz ainda também um imposto seletivo. O que seria o imposto seletivo? Ele é um imposto que irá incidir sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Mais à frente eu vou falar um pouco melhor para vocês a respeito do imposto seletivo. Então, o que nós teremos aí de mudanças, né? Falando efetivamente nas mudanças. Hoje nós temos vários benefícios aplicados ao agronegócio. A gente sabe disso que hoje nós temos insumos com isenção, com diferimento de pagamento, com alíquota zero. E esses benefícios, eles não vão permanecer. Por quê? Porque se eu tenho ali, por exemplo, um diferimento de ISS, de ICMS, ou se eu tenho uma isenção de IPI, esses impostos eles não vão mais existir. Então, esses benefícios fiscais não existirão também. E aí é onde vem o receio, né, atualmente. A minha carga tributária vai aumentar? A carga tributária para o produtor rural vai aumentar? A princípio, por tudo que está sendo feito e regulamentado até o momento, nós entendemos que, num primeiro momento, sim. Nós teremos um aumento, por quê? Porque nós teremos aí a saída desses benefícios fiscais e teremos uma nova cobrança dos novos impostos. E os momentos e os sistemas eles vão coincidir por um certo tempo. Nós vamos ter a cobrança concomitante dos tributos antigos e dos novos tributos. Por quê? Porque vai ser uma mudança gradual. Eu vou explicar isso também para vocês. Então, quais serão os impactos, efetivamente, que nós teremos para o setor cítrico? Nós temos aí como objetivo principal da reforma a não cumulatividade plena. O que seria isso? Hoje a gente tem muita discussão, inclusive judicial, de bitributação, com relação à bitributação. Hoje nós temos muitos casos de tributo incidindo em cima de valor pago de tributo. Não é à toa que a gente teve aí a tese do século, que discutiu essa questão do ICMS, né, da base de cálculo do PIS e da COFINS, ter excluído o ICMS dessa base de cálculo, porque entendia-se aí que você estava tendo uma bitributação e uma onerosidade excessiva ao contribuinte. A intenção do novo sistema é que não tenha isso. Por quê? Porque nós vamos ter aí cada elo da cadeia de consumo pagando o seu imposto devido ali, que vai incidir sobre aquela operação financeira, e o elo seguinte da cadeia, ele vai também pagar o tributo, só que ele vai poder se creditar do tributo pago, do valor pago pelo tributo no elo anterior da cadeia. Então, a intenção é essa, que cada elo da cadeia, pagando o seu tributo e tendo crédito no momento de realizar a sua operação, você não teria aí uma possibilidade de ter uma bitributação, que seria um tributo sendo cobrado em cima do valor de outro tributo. Aí você me pergunta, isso vai funcionar?
Isso a gente vai depender exatamente desse momento que nós estamos, que é a regulamentação. As leis que regulamentam a reforma tributária, elas têm que ser bem discutidas e o setor tem que se movimentar muito nesse sentido para que não tenhamos hoje um impacto, principalmente financeiro, e onere ainda mais a cadeia do agronegócio, porque nós estamos ali, desde o produtor rural e até o consumidor final, nós temos várias etapas nessa cadeia e ela não pode ser onerada, por quê? Porque o setor do agronegócio é o que garante a segurança alimentar, é o que garante o alimento na mesa de cada pessoa. Então, o que nós teremos aí de maiores impactos? Essa redução desse efeito cascata, que eu acabei de falar, e nós temos as alíquotas e benefícios que vão ser trazidos aí com a reforma. Alíquota zero para frutas in natura, então aquele produtor que produz aí a laranja, que ele está vendendo a fruta dele fresca in natura, ele não será contribuinte do CBS e do IBS para aquele produto que faz parte da cesta básica, como as frutas in natura. Então, eu vou ter aí, o produtor, ele não vai ter aquele custo na hora de vender aí a sua laranja, do CBS e IBS, mas o comprador dele vai ter garantido crédito, mesmo que o produtor não tenha pago o tributo. Então, isso gera aí um efeito positivo na questão da competitividade de mercado, certo? E um outro benefício que a gente tem é a redução de 60% da alíquota para produtos agropecuários in natura e industrializados. Então, a gente entra aí na parte dos insumos. Os insumos da cadeia agrícola, eles vão ter aí esse benefício da redução de 60%, porém, o adquirente, ele vai poder utilizar o crédito após essa compra. Então, seria um benefício da redução. Quem está vendendo lá o insumo para o produtor rural, ele tem reduzido a alíquota do CBS e do IBS em 60%, mas aquele que adquiriu o insumo vai poder se creditar de um valor total do tributo que seria pago. E aí o crédito presumido também que a gente tem, que os produtores rurais hoje, até que tem o faturamento em até 3,6 milhões, eles não serão considerados contribuintes diretos do tributo, mas gerarão crédito presumido para os compradores, foi o que eu falei agora há pouco, em questão dessa competitividade, desse estímulo da competitividade, porque como o produtor ele não vai ter que recolher, é um benefício para ele, mas ele garante o crédito para ser aproveitado para o comprador dele. Então, isso vai gerar aí no mercado, espera-se que gere no mercado aí uma competitividade, um fomento mesmo para que a gente tenha um mercado melhor, né, com taxas, com valores melhores. Então, o que a gente não pode esquecer? A gente falou aqui dos benefícios, mas o que a gente não pode esquecer? Né, os ônus dessa reforma. É que nós teremos uma tarifa alta, certo? Uma alíquota alta. A alíquota padrão do CBS e do IBS, que vai ser uma alíquota única, ela vai gerar entre 25% a 27,5%. Então, isso a gente fala que pode gerar um potencial aumento de custos, inclusive dos serviços que o produtor rural ele precisa, né, para girar a atividade dele. Então, por isso, a gente fala que pode impactar. E essa questão do crédito, da tomada do crédito depois que o produtor, ou aquele outro elo da cadeia, o empresário rural, a agroindústria, que pagou, quando ele paga o tributo dele, para ele poder se creditar, até o momento dele efetivamente receber esse crédito, a gente pode ter aí um impacto no fluxo de caixa. Então, é esse o momento de se organizar, enquanto o sistema está iniciando a sua implementação, para se organizar tanto financeiramente, juridicamente, e ter sempre profissionais que consigam acompanhar, né, esse andamento, essa implementação da reforma tributária, e não deixar para verificar isso só no momento que ela efetivamente já estiver totalmente implementada. E um outro ponto que a gente fala aqui é a questão da simplificação e a complexidade na apuração. Como nós teremos aí menos tributos, se espera que a apuração fique de forma mais simplificada.
Hoje, como a gente tem os sistemas estaduais de ICMS, tem o PIS/COFINS, que são tributos de ordem federal, a gente tem uma complexidade nessa apuração, a gente vê muitos problemas de cobrança indevida de tributos, fraudes tributárias. Então, a intenção da reforma tributária é diminuir todos esses pontos com essa simplificação, com essa alíquota única e com esse sistema de apuração único. Como que vai funcionar a partir de agora? Quando será criado um sistema de apuração único, onde, na medida que o produtor ou a empresa rural ela emita a nota fiscal dela, automaticamente esses dados vão entrar nesse sistema, né? A intenção é essa, que ele entre nesse sistema e já tenha ali aquela informação de que a empresa, a pessoa jurídica ou a pessoa física, ela pagou aquele tributo. Então, quando comprei um insumo, né, a revenda foi lá, ou a empresa de defensivo emitiu a nota para você. Está lá já destacado os impostos. Quando ela emite a nota, essa informação dos impostos já vai constar nesse sistema de apuração. Você produziu, fez a sua produção, você vai vender o seu produto. Quando você vai vender o seu produto, você também vai emitir a nota para a pessoa que vai te fazer a compra. Ali também, a partir do momento que você emite a nota, ela vai estar linkada nesse sistema de apuração, nessa plataforma de apuração. Então, e já vai estar lá informado o crédito que você tem, pela compra do insumo que você tem, e quando você lança a sua nota que tem seu débito, então vai ser feita essa conta do débito que você tem no momento da sua venda, compensado com o crédito que você tem quando você comprou o insumo, e nessa conta você vai ver o que vai restar ali para efetivamente pagar de imposto. Vai funcionar? Esperamos que sim, né? A intenção é que sim, que funcione, que simplifique, mas até o momento da implementação total, com certeza nós teremos muitos desafios, né? Principalmente a parte contábil e jurídica que assessora os produtores, as empresas, que se estiverem acompanhando, com certeza facilitará e os impactos serão os menores possíveis. E a recomendação que a gente fala aqui, então, que seria aí você ter acompanhando uma assessoria jurídica e contábil especializada. A tributação dos insumos e dos defensivos agrícolas. É aquela questão que eu já falei para vocês, do fim da bitributação. Espera-se não ter a cumulatividade, né, do IBS e do CBS, ou seja, a intenção é não ter imposto incidindo em cima de imposto. Mas nós temos aí uma fase de transição. E nessa fase de transição, o sistema antigo vai efetivamente andar junto com o novo sistema. E um ponto que já foi levantado, que provavelmente levará aí a ações judiciais, é o seguinte, que durante um tempo aí eu vou ter as duas tributações sendo cobradas, os tributos antigos e os novos, e gradativamente os tributos novos vão aumentando as alíquotas e os tributos antigos diminuindo. Mas um momento aí eu vou ter a cobrança dos dois tributos. Nesse momento, está sendo discutido aí uma possibilidade de que a CBS e o IBS vai incidir lá na operação e depois você vai continuar tendo que pagar o seu PIS/COFINS. E aí é um risco dele incidir nesse valor que foi cobrado de CBS e IBS. E por que a gente fala desse risco? Porque nem a emenda constitucional 132 e nem a lei complementar, que até o momento é a lei complementar 214, que até o momento é a lei que já efetivamente foi aprovada e está em vigência, traz ou faz menção nesse sentido de como que vai funcionar essa possível bitributação. Então, nós já esperamos aí que se tenha judicialização nesse ponto, e quem estiver preparado e contando com uma assessoria jurídica e contábil experiente e especializada, vai conseguir ver qual o melhor caminho. Se é judicializar, se a gente vai ter alguma medida administrativa para tomar, para evitar essa cobrança de tributo sobre tributo. Então, essa é um ponto que vai ter que ser observado conforme a gente for tendo aí a implementação da reforma. Os créditos de insumos, o novo sistema não manterá isenções de alíquotas, como eu já falei para vocês, que é um ponto muito questionado, que hoje o produtor rural, né, toda a cadeia do agronegócio, tem muitos benefícios fiscais. E, efetivamente, eles não vão ser mantidos, porque os tributos que geram esses benefícios, eles não existirão mais. É onde a gente fala que a gente pode ter, nesse primeiro momento, um impacto negativo financeiro, né, um custo maior,
e a necessidade de se organizar previamente, né? Porque todos pagarão os tributos, mas terão direito ao crédito correspondente na nova sistemática. Mas no momento em que nós teremos aí, nesse período de transição, a coexistência dos dois sistemas, com certeza nós teremos um impacto financeiro aí maior. Quanto aos defensivos para o greening, eles estarão sujeitos ao IBS e CBS, da mesma forma que todos os outros defensivos, com direito ao crédito, ou seja, o produtor foi lá, adquiriu os defensivos dele para o controle da praga. A partir do momento que ele adquire, aquele valor de IBS e CBS que foi pago pelo vendedor do defensivo, ele vai ter um direito a crédito para quando ele for vender a laranja dele, ele poder abater esse valor do imposto, do tributo que ele terá que pagar, certo? Só que a questão é esse sistema de débito e crédito funcionar, né? A Receita está trabalhando para isso, o governo está trabalhando para isso, e nós teremos que ver isso na prática, quando os testes efetivamente começarem, que será a partir do ano que vem, de 2026, quando a gente começa aí o início da cobrança do IBS e do CBS. O IBS vem aí com 0,1%, inicia com 0,1%, e a CBS com 0,9%. Aí a questão dos benefícios que eu já falei para vocês, que nós teremos aí a extinção dos atuais benefícios fiscais. E aí muitas pessoas já me perguntaram no escritório, mas e aí, se eu sou uma empresa que eu aderi a um benefício fiscal, mas eu tive que ter uma contrapartida para o poder público, por exemplo, implementar um investimento na minha empresa, eu tive um gasto com esse investimento que eu fiz aqui para poder ter o crédito, né, para poder ter o benefício fiscal, e aí pelo prazo de 30 anos. Prevendo já essas situações, a reforma tributária prevê a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional e o Fundo de Compensação dos Benefícios Fiscais. Tudo isso ainda vai ser, a operacionalização disso vai ser regulamentada, mas o que se espera? Que aquelas empresas que têm os benefícios fiscais garantidos aí por vários anos, elas vão poder, mediante comprovação, documentação, comprovar que elas cumpriram todos os requisitos para aqueles benefícios, informar para esse fundo de compensação, e ela vai ter direito a esse crédito, né, que vai poder ser provavelmente ou um recebimento mesmo em valor ou compensação com tributos que ela tenha a pagar. Só que isso tudo ainda depende de regulamentação, né? A operacionalização disso tudo ainda depende de regulamentação. E quanto aos benefícios para os pequenos e médios produtores, é o que nós já falamos, que é a isenção do IBS e CBS para aqueles que têm a receita de até 3,6 milhões anual, direito ao crédito presumido para os compradores, que é o que eu falei anteriormente também. O produtor rural, ele não é o contribuinte, só que o comprador dele, mesmo o produtor rural não tendo a isenção de imposto ali na operação dele, o comprador vai ter direito ao crédito, e a gente tem um desconto de 60% na alíquota para produtores, para produtos agropecuários in natura, né, que são aí os defensivos, todos os insumos que são utilizados aí na cadeia do agronegócio. O que é um ponto aqui importante? A gente tem criado pela reforma, além do CBS e do IBS, que são os impostos aí sobre o consumo, a gente tem a criação do imposto seletivo. O imposto seletivo, ele é também chamado de imposto do pecado. Ele é um imposto que vai incidir sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Então, nós temos aí um questionamento, né, uma movimentação do setor para que esse imposto não incida nos defensivos agrícolas, inclusive nos bioinsumos, que estão ainda em regulamentação. Por quê? Porque eu teria uma sobretaxação desses defensivos, desses insumos. Eles serão taxados pelo CBS e IBS e poderão também ser taxados pelo imposto seletivo por serem considerados nocivos ao meio ambiente. Então, a movimentação do setor é necessária para que a gente tenha uma regulamentação específica desses defensivos, porque uma sobretaxação deles, com certeza, vai onerar a cadeia do agronegócio e prejudicar aí a questão da segurança alimentar, que é o alimento chegar no prato de cada brasileiro. Então, como eu falei, essa necessidade do setor se mobilizar para garantir essa diferenciação nas leis. E aí que essas estratégias de antecipação e mitigação, seria articulação política,
via associações setoriais como a BCM, a Citrus BR, para garantir que o setor não seja excessivamente onerado com essa transição aí da reforma, né? Assessoria especializada, um planejamento tributário estratégico, ou seja, ter o acompanhamento de profissionais que conheçam e saibam que pé está a reforma e cada mudança que for tendo, porque nós vamos depender agora de muita regulamentação nesse processo, né? Então, cada lei que sai, ela traz novas regras. Se o produtor, a empresa rural não estiver atenta a essas mudanças, com certeza ela vai ter um impacto maior do que aquele que está acompanhando, sendo assessorado e mitigando todos esses problemas. E agora a gente pergunta, se uma pergunta também chega para a gente, é a questão desse impacto na legislação fitossanitária e a questão dos órgãos ambientais. A princípio, não se vê um impacto, por quê? Porque a legislação ambiental e a questão fitossanitária, ela é independente das regras tributárias, né? Elas vão permanecer como elas estão. O que a gente pode ter aí de impacto é que hoje nós temos aí um impacto indireto, que seria nesses programas fitossanitários, com esses financiamentos desses programas. Hoje a gente tem financiamentos que levam, né, receitas do poder público para esses setores e que provavelmente com essa mudança na arrecadação, eles podem ser impactados. Como, por exemplo, a questão do IBS, que vai ser uma arrecadação, que o produto dessa arrecadação ele vai ser dividido entre estados e municípios. Muitos municípios, governos municipais já estão preocupados em estar recebendo um valor menor hoje, né, com a reforma do que eles recebem hoje. Então, isso pode sim impactar os programas e isso vai ter que ser revisto ou ter uma outra forma de receita para esses programas. Mas, realmente, na questão das regras ambientais, a gente não tem o impacto da reforma ou na mudança dessas regras. E até agora eu gostaria de chamar a minha colega, a doutora Gabriela, que vai passar para vocês essa questão regulatória aí da parte ambiental. E esse aqui faz ó. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho daquilo que vocês vivenciam no dia a dia lá da fazenda, da atividade de cada um de vocês. Eu falo para todos os clientes nossos que conhecer da questão regulatória da atividade de cada um deles é uma necessidade estratégica, né? Quando a gente está falando de direito ambiental, aí, a gente fala de um arcabouço legislativo muito robusto e extenso, e a gente fala de legislação que impacta a nível federal, e aí, por competência delegada, a gente vai ter uma legislação que virá dos estados e dos municípios. Não basta falar em legislação ambiental, e aí, quando eu estou falando de uma cadeia muito específica, que é a cadeia de citros, eu preciso observar o regramento geral ambiental e o regramento específico, às vezes, por exemplo, quando a gente trata de pragas quarentenárias, aí, como greening, como cancro cítrico. Então, eu preciso entender, enquanto jurídico, da sua operação lá no dia a dia, dentro do campo, e caminhar de mãos dadas com o produtor rural, dentro da operação, para eu entender que tipo de legislação que pode impactar na sua atividade e o que precisa ser feito. Tá? Essa parte regulatória é de extrema importância. E o que a gente preocupa, e o que na maioria das vezes chega no escritório. Muitas das vezes o produtor rural, ele acaba descobrindo que ele tinha alguma norma a ser cumprida ou alguma exigência a ser observada depois de uma autuação ambiental. Tá? E aí é grave, aí dificulta o nosso trabalho. A gente fala sempre em uma assessoria jurídica que faz esse trabalho preventivo e de orientar os produtores rurais. Porque mesmo para a gente, quando a gente fala de legislação ambiental, se ela é tão extensa, imagina para o produtor rural que está lá focado na operação dele do dia a dia. E aí, se eu não tenho um jurídico que saiba dessa legislação, que conhece da cadeia de citros, seja a nível nacional ou estadual e até mesmo municipal, eu estou desamparado e em risco. Tá? Então, aqui, ó, olha para vocês verem, aqui eu só listei
as principais normas que a gente tem aí na cadeia de citros, né? Então, a gente tem normas específicas para tratar de greening, de cancro cítrico a nível nacional, a gente tem instrução normativa do MAPA, a gente tem normas regulamentadoras que vêm aí da CDA, que são a nível estadual, aqui falando em estado de São Paulo. E se eu estou falando de um setor que tem mais de 200 mil empregos diretos, né? E eu tenho aí cerca de 15 milhões de toneladas de citros colhidos no campo, eu preciso atuar de observância nas normas ambientais, entendendo o que o princípio da proteção ambiental traz como exigências, mas também o setor precisa cada vez mais entender e bater na tecla da questão do desenvolvimento socioeconômico. Tá? As normas, algumas normas que impactam diretamente na atividade de vocês, no dia a dia da atividade, precisam ser revistas e atualizadas constantemente, porque hoje, né, a gente fala em tecnologias que são atualizadas aí todos os dias, e nós temos normas que tratam da atividade que foram redigidas há 20 anos atrás. Então, a gente precisa dessa atualização constante da norma, justamente para permitir que o desenvolvimento econômico sustentável ocorra dentro da propriedade de cada um de vocês. Justamente para impedir que o princípio da proteção, que é muito importante, previsto lá no artigo 225 da Constituição Federal, ele prevaleça de tal maneira que a atividade agrícola seja inviabilizada. Porque hoje, quando a gente acompanha as fiscalizações de alguns clientes, a gente consegue perceber que algumas exigências da IN 21 do MAPA, por exemplo, elas podem levar ao fechamento de algumas propriedades rurais. Né? Justamente por quê? Porque o produtor rural que tem cancro cítrico lá no seu viveiro, ele não consegue ficar 120 dias com o seu viveiro fechado. Como que ele vai fazer com os funcionários que estão lá? Né? É aí que a gente fala da importância do desenvolvimento socioeconômico, tá? Aliado, né, a gente coloca numa balança, sopesando a questão ambiental, óbvio, né, prevalecendo a proteção ambiental, mas também com um olhar socioeconômico. De que forma que essa norma pode ser alterada, fazendo com que a minha atividade traga segurança, tá? Não só para o campo, mas para o mercado externo, mas garantindo a proteção ambiental. As fiscalizações ambientais geram muitos temores, né? E a gente fala que cada vez mais aquele produtor rural que está bem assessorado e que faz o caminho inverso, né, de ter uma atuação preventiva, fazendo o que a gente chama de due diligence ambiental, que é nada mais, nada menos do que o jurídico passar um pente fino em todas as normas ambientais que impactam na atividade, verificando se os documentos ambientais estão regulares, estão atualizados, se cadastros junto a órgãos ambientais estão ativos, né, para que o seu Renascem, se o GEDAV, ele esteja em perfeita sintonia com o que a legislação exige, fazer um checklist de todos os documentos de que a sua propriedade precisa ter e fazer uma gestão lá dentro do escritório dos prazos de renovação desses documentos ambientais, porque o produtor rural ele não tem tempo disso, ele está preocupado em cuidar da operação, e o meu papel enquanto jurídico é te levar tranquilidade e segurança jurídica para você desenvolver o seu trabalho lá no campo. E aí, o que a gente faz? Né? Esse mapeamento dos riscos legais, quando eu verifico que naquela propriedade rural, por exemplo, ela não tem uma outorga, ela não tem um licenciamento. Então, a gente faz esse mapeamento dos riscos, levando essa clareza para o produtor rural, fazendo essa gestão de prazos dentro dos sistemas que eu tenho lá dentro do escritório, para evitar que o produtor rural fique com algum documento ambiental vencido, com alguma outorga, ou com alguma questão que ele precisa observar e o prazo já está vencido.
elaborando políticas internas e treinamentos constantes, né? O seu responsável técnico lá, ele precisa ter tranquilidade também para trabalhar. E aí o papel do jurídico é levar esse conhecimento não só para vocês, produtores rurais, mas também para a sua equipe que está lá na fazenda, né? Orientar o responsável técnico, estar em contato direto e constante com ele, levando esse conhecimento, essa informação e treinando também toda a sua equipe que está lá no campo. E durante a fiscalização, né, chegou uma fiscalização lá na minha fazenda, o que eu devo fazer? Primeiramente, uma escuta ativa, entender o papel dos fiscais ali, o que eles querem, ter o acompanhamento do jurídico, que vai poder acompanhar essa fiscalização e verificar se tem alguma questão de nulidade, alguma causa que possa invalidar essa fiscalização, esse auto de infração. Ou esse acompanhamento também pode trazer uma clareza e uma facilidade numa apresentação de um recurso, de uma defesa, um diálogo mais próximo e aberto com os fiscais. Isso naturalmente faz diferença. As últimas fiscalizações que a gente acompanhou aí para os nossos clientes, esse diálogo aí com a CDA, com os órgãos ambientais, né, essa clareza, essa transparência, essa disponibilidade na apresentação de documentos, no estabelecimento de diálogos ou de implementação de mudanças e exigências, isso faz diferença. A gente tem circunstâncias atenuantes na legislação, que quando você tem esse acompanhamento, você pode se fazer valer dela como estratégia. E aí isso leva um valor estratégico para o produtor rural. Muitos de vocês trabalham com o mercado externo, exportam, né, seja o suco ou algum dos insumos da cadeia de citros. E aí a gente tem muitos clientes que a gente passa por certificações com eles. Por quê? Porque o mercado externo ele exige essa certificação, ou até uma empresa varejista que depende dessa certificação para comprar o seu produto, como exigência ambiental. Então, se você tem essa questão ambiental regular, naturalmente sua certificação vai passar e isso te coloca à frente do mercado, te coloca como uma pessoa que está preocupada com as questões socioambientais e você passa a ser um parceiro comercial interessante de se ter, porque a pessoa sabe que as suas questões ambientais não vão resvalar nas questões ambientais daquele parceiro. Tá? Especialmente a União Europeia, que tem uma exigência muito criteriosa, especialmente com relação à obtenção dessas certificações. Então, a gente faz, com isso, uma redução de passivos, evitando que esse cliente tenha autuações e pagamento de multas. Tá? Isso leva segurança para acesso a crédito, porque hoje, quando a gente vai fazer a obtenção de um crédito junto a instituições financeiras, a gente sabe que tem um manual de crédito, que é uma norma emitida pelo Banco Central, que ela é robusta, ela tem inúmeras exigências, né? E a gente sabe que qualquer tipo de embargo ambiental, ele vai inviabilizar a sua obtenção de crédito. Não só embargo ambiental, a gente fala também sobre trabalho análogo à escravidão, né, e questões imobiliárias que também impactam, e aí vai dificultar a sua segurança para acesso a crédito, e a reputação em mercado. Né? Hoje em dia, a gente sabe muito bem, as notícias correm, a internet leva a notícia com muito mais facilidade para todo mundo. Tem coisa que a gente dá uma simples pesquisa no Google e a gente consegue ter acesso a essas informações. Então, hoje, quando você vai fazer uma relação com um parceiro, ou com um cliente, ou com um fornecedor, as pesquisas geralmente são feitas. A gente faz essa pesquisa, né, essa due diligence, justamente para trazer segurança nas relações. E aí, a nossa conclusão, né, sobre tudo isso é que uma assessoria jurídica que está de mãos dadas com o produtor rural, ela sempre vai te levar a segurança jurídica, seja com as questões tributárias que vão impactar o dia a dia do seu setor, seja com questões ambientais, atualizações legislativas constantes, né? A questão ambiental, ela gira muito rápido, a gente está falando aí de uma aprovação do marco regulatório, da lei do licenciamento ambiental, que veio aí recente.
que vai impactar positivamente, principalmente para o setor do agro, o setor da infraestrutura também será amplamente beneficiado. Então, a gente precisa ter esse cuidado com o nosso cliente. A gente está aqui hoje, eu até brinquei com o Robson, que a gente está fantasiada de advogada, mas o nosso dia a dia é a bota, a calça jeans lá no campo, do lado do produtor rural, rodando a operação e entendendo o dia a dia e levando soluções jurídicas personalizadas que vão levar segurança jurídica e clareza na tomada de decisões. Muito obrigado pela participação brilhante de vocês duas. Queiram, por gentileza, vir até o palco para que vocês possam receber uma lembrança. Por favor, diretora, queira vir até aqui para fazer a entrega das lembranças e as fotos oficiais da brilhante participação de vocês no 15º Citrus de Mesa.